Primeiramente, você tem uma situação qualquer. Ah, eu tô com a minha namorada, com a minha parceira, com a minha esposa, e ela, por algum motivo, me cobrou alguma coisa que eu não gostei. Ah, você não lavou a louça? Né? Ah, não lavou a louça. É sempre um motivo de muitas brigas, né, a louça aí dentro de casa. E aí, eu tive uma emoção, eu tenho a atenção sobre qual sentimento, qual emoção é gerada naquele momento. Ah, de novo ela me cobrou da louça. Puta, fiquei com raiva daquilo. Quais são os seus sentimentos recorrentes e quais sentimentos você gostaria de transformar? Quais são as situações, né, que acontecem sempre, né, e quais sentimentos você tem e por qual sentimento você quer transformar? Ou então, qual sentimento bom que você tem de reação a essas situações você deseja potencializar, reforçar? E aqui entra a interpretação. A gente já entendeu os sentimentos, a gente já levou a atenção, que é o passo 2. A gente já sabe que tem determinadas situações que acontecem sempre no trabalho, na nossa relação com o nosso parceiro, na nossa relação com os amigos, no trânsito, na nossa relação com os familiares, né? Sempre tem algumas situações que acontecem sempre. E sempre você reage, muitas vezes, da mesma forma. Não é verdade? Nós temos os hábitos. Nós nos condicionamos a reagirmos sempre da mesma forma. E agora eu entro com a interpretação, a fim de ter um resultado. Muitas vezes a gente tem a situação e nem leva a atenção na forma como a gente reage, tá? Então, ter atenção já é um avanço. E aí nós evoluímos para interpretação para ter um determinado resultado. Qual é o resultado que eu quero? Ah, eu quero lidar melhor com as minhas emoções, com os meus sentimentos nessas determinadas situações. Então, esse é o ciclo da administração emocional e olhando assim, parece bobo, né? Eu tenho a situação, primeiro eu levo a atenção, eu interpreto aquilo, né? E eu tenho um resultado. Quando eu coloco esse ciclo, a gente precisa se aprofundar mais para ter mais base para a gente conseguir colocar a nossa interpretação e ter o resultado que a gente deseja. Algumas possíveis soluções. E essas 13 soluções que eu coloquei aqui, elas não necessariamente são as melhores, não necessariamente são as piores, mas eu vou colocar a minha percepção, né, de quais são as melhores mais para frente. Mas a princípio a gente tem essas possíveis soluções. E na medida que eu vou falando cada uma delas, eu gostaria que você fizesse essa autoobservação para tentar perceber em quais momentos você já utilizou uma, já utilizou a outra, se nunca utilizou essa específica, né? O quanto determinada solução é utilizada por você, o quanto outra determinada solução nunca foi utilizada por você. Então, na medida que eu vou falando, quero que você faça esse autoestudo de tentar lembrar essas situações na sua vida que você já usou ou não e quanto você usou. Então, a primeira é evitar ou se afastar, né? Evitar as situações. Essa é uma forma muito comum, né? Você evita, você não quer trabalhar com aquilo. Eu, por exemplo, sem pensar, eu acabo usando muito isso, de evitar, sabe? Putz, evitar tal situação, evitar chegar naquele ponto de ter determinados sentimentos. É o ideal? Na minha opinião, não. Porque evitar só vai deixar ali como tá. Você não vai dar uma solução para aquilo. Então, nem, não chega a ser uma solução. Você só evita. Então, eu costumo usar muito isso, na verdade, por exemplo. Outro ponto, a ruminação. Tem um rancorzinho que fica. O que é esse rancor? É a ruminação. Ela fica pensando naquilo e não deixa embora. É o contrário do evitar e se afastar, né? Ela não deixa embora.
ela fica, ela toda hora pensa naquilo, ela fica trazendo aquilo o tempo inteiro, aquela situação, aquele sentimento. Putz, fulano no trabalho, o diretor lá falou tal coisa para mim, como ele pôde falar aquilo, cara? Como que pôde, sabe? Não acredito, eu estava fazendo tudo tão certo. Aí, uma semana depois, cara, eu não gosto daquele cara, porque aquele dia ele falou tal coisa. Passou um ano, a pessoa continua com aquele rancor, fica ruminando, né? E a ruminação também, ela é muito comum para muitas pessoas. E aí, o terceiro ponto é a aceitação. Simplesmente aceitar, né? O que vier é lucro, né? Já que eu não posso controlar mesmo, o Plácido falou que é impossível controlar, então eu aceito, vai, né? Sabe o que acontece com os bonzinhos, né? Qual que é aquele ditado popular? O bonzinho só se ferra. Será que ficar aceitando tudo o tempo inteiro vai te fazer bem? Porque no fundo você acha que aceitou, mas sempre tem ali alguma coisa que fica, um ressentimento, uma melancolia, alguma coisa que bate na gente. Então, realmente, a aceitação, a princípio, ela mostra que você é um cara adaptável, que você é resiliente, mas será que é mesmo? Será que isso bateu em você e você gerou a antifragilidade, fez você ser melhor? Aí, no caso, já deixa de ser aceitação, porque bateu em você e aconteceu alguma coisa, você usou isso para melhorar, né? Então já não é mais aceitação, já é outra coisa, que é o que a gente vai falar mais para frente. O quarto ponto é a resolução de problemas. Você fica pensando, o que eu posso fazer, né? O que pode ser feito agora para resolver determinado problema? É interessante, mas é muito improvável que isso aconteça assim de bate-pronto para você, né? Se a gente voltar aqui no nosso ciclo, teve a situação, você prestou atenção, ó, tal coisa aconteceu, fulano me xingou, teve a situação, aí tem a atenção, né? Eu prestei atenção naquilo, né? Teve um instante de ver e agora eu compreendo o que está acontecendo. E aí eu tenho a minha interpretação. É muito raro nesse bate-pronto, né, eu querer resolver o problema. Ou eu vou me vitimizar, ou eu vou ficar enraivecido, ou eu vou ficar triste. E aí eu vou ter esse momento de conclusão depois, não na hora. Então é muito raro alguém que se prontifique a resolver o problema na hora. Mas é uma opção. Se você se dedicar a desenvolver isso para você, pode ser interessante. O quinto elemento é intervenção fisiológica. Então, a intervenção fisiológica, o que é? É alterar algum aspecto fisiológico do corpo, ou através de substâncias, ou através de ações. Então, substância, remédio, né? Alguns tomam remédio para determinados sentimentos constantes. Hoje em dia é muito comum. Uma outra intervenção fisiológica através de substâncias. Alimentação. A galera faz o quê quando está triste? Enche a lata, entorta o caneco, fica com o pé inchado de tanto beber. Ou usa drogas, mas pode ser também uma alimentação. Pô, tô pesado, vou fazer um detox. Tô com emoção pesada, vou desintoxicar, não vou comer nada pesado. Pode ser uma boa, uma forma de lidar com aquela emoção recorrente. Mas, dentro da nossa metodologia, nós temos práticas, nós temos técnicas. Então, você tem a respiração, você tem a meditação. E se você prestar atenção, você tem também dentro da prática os gestos. Por que gestos, os mudras? Porque pensa comigo, lembra lá na primeira aula quando eu falei que cada emoção gera um efeito fisiológico no corpo, uma reação? Eu estou com raiva, minha sobrancelha faz isso, meus dentes ficam cerrados, eu já fecho os punhos, meu coração acelera, eu começo a transpirar, a temperatura corporal aumenta. E se eu fizer o processo inverso? Eu fizer esse gesto para gerar esse efeito. Eu estou depressivo, eu estou melancólico. E se eu me posicionar como se eu tivesse enfurecido? Isso vai me gerar energia. Então, o mudra, ele é isso. O mudra reflexológico, todo mundo aqui pratica, né? Já vivenciou um pouquinho de mudra.
O mudar reflexológico, ele reflete estados de consciência. Então, eu consigo induzir. Assim como a respiração. Eu estou enraivecido, eu estou estressado. Se eu começo a fazer um ritmo 1-4-2, é impossível você continuar estressado. Claro que isso não é aplicável na hora H, enquanto está acontecendo a coisa. Mas depois que passa, se você faz ali um respiratório, você vai regulando novamente o ritmo cardíaco, né, as ondas mentais, vai aquietando as emoções. E no caso da meditação e da respiração, elas têm efeito cumulativo. Então, quanto mais você treinar, a tendência é que mais você consiga alterar na hora H, porque você já se recorda da respiração, você já se recorda da meditação e você já consegue voltar à normalidade. Então você está treinado, você está com a mente treinada, com a respiração treinada para aquilo. Então é muito bom, mas exige treino, longo prazo, né? E no caso de substâncias, remédios e tal, aí vai de acordo com com o seu médico, né? Claro, você não vai ficar tomando remédio torto e à direita. Mas para mim é muito mais interessante a intervenção fisiológica num processo cumulativo de treinamento constante, associado à respiração, associado à meditação e à gestual, né? Comportamento, a forma como você se porta, né? Sua atitude corporal. Reprogramação emocional. Reprogramação emocional também é muito interessante, a gente faz principalmente durante o Yoga Nidra na prática. E ela também tem esse efeito cumulativo. Mas ela entra principalmente depois que aconteceu. Na hora que vai acontecer, você não tem muito controle, você não tem como separar. Basta a pessoa está brigando com você, você fala, não, para. Deixa eu fechar os olhos aqui, deitar e fazer uma reprogramação emocional com o que eu quero. Não dá, né? É impossível. Mas ele é muito bom, a reprogramação emocional ela entra muito bem depois que tudo aconteceu, você está naquele processo de, de interpretar o que aconteceu, né? Você quer ter um resultado bacana, você pode utilizar a reprogramação emocional. Tem um áudio magnífico do De Rose no Spotify, aberto, e para quem pratica, tem sempre ali. Então, se você tem na sua rotina a prática, né, da descontração, introduza a reprogramação emocional. Se você não sabe o que é reprogramação emocional, é quando no Yoga Nidra, na descontração, o instrutor fala para você, traga à tona o sentimento tal de alegria, de felicidade, ou então faça o reconhecimento de como foi o seu dia, o que você vivenciou, traga à tona aquilo que mais, pelo que você se sente grato, pelo que você sente gratidão real, que você sente de amor, e aquilo naturalmente vai ocupando o espaço das suas emoções e vai iluminando aquilo que era trevas. Né? Isso é uma reprogramação emocional e com o tempo você vai mudando. Você vai tendo muito mais aqueles determinados sentimentos do que outros. Né? É trazer luz para a escuridão. 7. Supressão expressiva. O que é isso? É você inibir, é você botar uma rolha, né? É reprimir, é ignorar ou disfarçar o sentimento. Né? É impacto nulo. Né? Isso pode até intensificar determinados sentimentos quando você fica querendo arrolhar, né, as coisas. Então, descarte essa supressão. E aí, 8. Simplesmente observar, sem ir na onda das emoções, sem se identificar com aquilo. É uma forma de lidar, é um pouco uma meditação ali na hora, né? Mas, é meio que quase como evitar. Dificilmente aquilo não vai ter algum efeito sobre você. Você simplesmente observa, ok, bacana, mas e aí? Resolveu o problema? Não resolveu. Buscar apoio social é uma opção, né? Amigos, família, isso é sempre muito importante. Lembra, cada um desses pontos eu quero que você reflita o quanto você utiliza, se você já utilizou, se nunca utilizou, o quanto isso é utilizado por você ou não, tá? Cada um desses itens. Apoio social é muito bom, vale a pena, mas nem sempre você pode contar com isso. Nem sempre você vai poder ligar para o seu amigo, para sua amiga, para o seu pai, para o seu irmão e desabafar. Na maioria das vezes, na verdade, acho que varia de pessoa para pessoa, mas eu acredito que, pelo menos para mim, na maioria das vezes, é
sou eu comigo mesmo. Eu tenho que tomar uma atitude, né? Mas, claro, se você tem alguém que você possa contar e tal, pô, é ótimo. É um suporte. A opção 10, rezar. Muita gente reza. Quem é religioso, cara, usa isso e realmente tem efeito. O dom da crença é tão incrível que ela potencializa tudo o que você faz. Você aprendeu sobre sentimentalismo, certo? A crença, a fé, o dom de ter fé, realmente move montanhas. Por quê? Porque você está utilizando os sentimentos da forma mais direta, sem ruídos possível. Você crê, aquilo é fato. Não tem outra opção, aquilo é fato. Então, quem tem esse dom, vale a pena. Mas às vezes pode ser meio letárgico. Pode ser, você pode ficar, pelo fato de entrar em sentimentalismo, você fica ali inebriado com aquela coisa, como a gente falou na aula passada, né? Então tem que tomar cuidado com esse ponto. A fé, quando bem utilizada, ela é muito poderosa. Então, se a pessoa crê muito ali, não, cara, pô, o divino vai me auxiliar nesse processo e tal. Pô, você tem um resultado realmente interessante. Mas não é a nossa linha, né? A nossa forma de lidar. A gente como base mais naturalista, né? 11º, fazer exercícios físicos e dormir bem. Quando você está bem, quando você está saudável, está comendo bem, está dormindo bem, está se relacionando bem, muito dificilmente as coisas no dia a dia vão te abalar, a não ser que seja uma coisa específica ali que você tem realmente dificuldade de lidar. Isso é base. Fazer exercício físico, comer bem, dormir bem é base. Tanto é que tem uma aula só sobre isso, o quanto isso afeta no nosso humor, no nosso sentimento, nas nossas emoções e tal. Mas na hora H, tem coisa melhor a se fazer. E a gente já vai ver isso. Cultivar uma boa relação consigo mesmo, sozinho. Porque muita gente, quando está sozinho, a pessoa começa a entrar em depressão, fica desmotivada, fica meio entristecida, fica um pouco melancólica. Tem gente não, tem gente que é o contrário, né? Tem que se relacionar mais com as pessoas, tem que ficar bem com as outras pessoas. Mas eu quero que você identifique em si, e isso a gente vai tratar também numa outra aula mais para frente, esse aspecto. Será que eu fico bem comigo mesmo sozinho? Ou eu começo a entrar na minha zona de conforto, só quero ficar vendo TV, série, ficar mexendo no celular? Ou será que quando eu estou sozinho eu produzo, eu leio, eu estudo, eu trabalho bem, né? Então cultiva essa boa relação consigo mesmo, né? Ao mesmo tempo que você deve também cultivar uma boa relação com os outros. E aí a 13ª opção, terapia, né? Buscar ajuda de profissionais, principalmente quando você não está bem. Mas é interessante também, antes de chegar nesse ponto, você ter, de tempos em tempos, esse tipo de suporte que vai saber te orientar em momentos delicados da vida. E aí, na minha opinião, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já estudei, de todas as referências que eu já tive na minha vida, e principalmente as que melhor funcionam para mim. Primeiro, reavaliação cognitiva. Quando eu entendi o que era isso, fez todo sentido porque eu meio que já fazia, mas não era tão bem feito, né? Porque, como eu falei, eu evitava. A minha reação inicial até hoje é, evita, não quero, né? Vamos evitar. Mas quando eu entendi a reavaliação cognitiva, que nada mais é do que reinterpretar os eventos que te incomodam e incomodam os seus objetivos, falei, cara, faz todo sentido. Exemplo, você conheceu um cara e você ficou amigo dessa pessoa e essa pessoa um belo dia não te respondeu, te olhou com uma cara feia, e você já pensa e fala, olha, sou amigo dele, ele está me tratando dessa forma. Essa é a sua primeira reação. Pô, ele está me tratando dessa forma. Que cara mala. Onde entra a reavaliação cognitiva? Cara, talvez ele tenha tido um péssimo dia. O que será que aconteceu no trabalho dele? Será que eu não estou sendo injusto? Ele simplesmente estava com outras coisas na cabeça e eu me vitimizei? Eu estou me colocando como centro do universo, centro das atenções e estou querendo atenção demais?
Será que não sou eu que estou um pouco sensibilizado demais por alguma coisa que aconteceu na minha vida e pelo simples fato de um olhar torto ali eu interpretei errado? Quantas vezes você faz isso na sua vida? Quantas vezes você reinterpreta os eventos? Porque a tendência é você ter uma reação emocional e você utilizar o seu intelecto, o seu raciocínio, para dar margem, para dar base para esse sentimento. E aí ele floresce, aí ele enriquece, ele engrandece. E quando você vê, você odeia aquela pessoa que nunca fez nada para você. Aí você pergunta para, aí depois de um tempo que você ficou ruminando, que você aquele cara, não sei o quê, aí você chega, você começa a tratar ele mal, ele fala: "Cara, o que que aconteceu?" Aí você fala: "Você me tratou mal." Ele falou: "Eu te tratei mal?" Cara, desculpa. Isso já deve ter acontecido com você. Será que talvez tenha faltado empatia dele? Talvez sim, mas eu estou trazendo a responsa para mim. Não é muito mais fácil acontecer uma situação e eu reinterpretar aquilo e aquilo deixa de ter peso? Pronto, sublimou. Ah, talvez esse cara, ele, pô, brigou. Talvez esse cara tá estressadaço no trabalho. Pronto, tirou o peso. Ai, ele não gosta de mim. Ai, ele quer me fazer o mal. Ah, porque ele tá em conluio com outras pessoas. Aí entra a mania de perseguição, né? Ah, ele tá falando mal de mim para as outras pessoas. Será? Acho que não. É muito provável que não, na verdade. Você até deve estar pensando em algumas outras pessoas que têm essas atitudes, né? Essas reações sempre. De achar que o outro tá contra ela, né? Ai, minha vida, tudo acontece de errado. Por que que essa pessoa expressa isso? Porque ela não reinterpreta os fatos que acontecem. Então, a reavaliação cognitiva, ela é fundamental. E ela é a chave para, na hora H, você sublimar um sentimento que possa vir a te soterrar. E tem que ser rápido, viu, galera? Porque se você não tomar essa atitude, em poucos segundos, se você deixa a emoção vir à tona, já era. Você vai usar o seu intelecto, o seu racional para potencializar esse sentimento. Então essa reavaliação cognitiva tem que ser rápida. E quando eu estou trazendo essa perspectiva de aqui, sou eu comigo mesmo, né? Então a empatia ela é com o outro, certo? Como que eu posso fazer para deixar o outro mais confortável, mais feliz na minha presença? E aí, nesse caso da aula de hoje, como eu posso não me afetar tanto com esses sentimentos e essas emoções que batem em mim. É impossível, eu até coloquei ali como uma das opções ter esse suporte social, né? Família, amigos e tal. Mas eu considero muito mais interessante quando eu gero forças em mim que essas situações não se penduram nos meus sentimentos ruins. Não encontra gancho para se pendurar e ficar. Então, quanto mais eu conseguir lidar e ser antifrágil nesse sentido, melhor, né? Sem depender dos outros. É importante estar com as pessoas, é importante ter suporte social, por isso que é importante construir boas relações humanas, para você poder contar com pessoas quando você precisar. Sim, é importantíssimo. Mas antes disso, é muito importante você trabalhar, no caso, eu acho muito mais importante eu trabalhar em mim mesmo a forma de manter-me forte, flexível, lúcido e maduro em relação a todas essas situações. E aí eu poder aproveitar o máximo possível das minhas relações e serem muito férteis em todos os sentidos, né? Em tudo que acontece que você fica meio abalado, isso entra para tudo, tá? Momentos de raiva, momentos de medo, momentos de tristeza e até momentos de alegria, porque às vezes a gente fica alegre, ele deu um sorriso para mim, é porque ele gosta de mim, né? Que não sei o quê, tal, fulana deu um sorrisinho para mim, então, pô, ela tá dando mole. Mas não, talvez não. Então, peraí, deixa eu abaixar minha bolinha aqui, porque eu tô muito alegrinho. Então, em todas as emoções, cabem uma reavaliação cognitiva. E a outra solução que a gente já comentou na primeira aula é a canalização.
que é a canalização? Eu usei a referência da hidrelétrica, né? Que você tem uma represa. A água está represada. Se eu estouro, se tem uma rachadura ali na represa, vai inundar toda aquela cidade em volta, vai destruir tudo que está em volta. Mas, quando bem canalizado, o que eu gero? Energia. Então, eu canalizo, eu transformo, né? Uma bomba não, uma usina nuclear, ela gera energia, mas quando mal trabalhada, ela gera uma catástrofe, né? Então, eu canalizo. Canalizo para quê? Para produzir alguma coisa. Por exemplo, quando eu já comentei com vocês, né, na primeira aula, que a emoção primária mais forte que bate em mim é raiva. Eu sinto muita raiva às vezes. E isso, por exemplo, num contexto de competição, essa raiva vai fazer com que eu dê o meu melhor, com que eu me supere. E a autossuperação é uma virtude. Em momentos em que eu estou raivoso com alguém, eu vou lá e começo a trabalhar. Eu gosto muito de criar filmes, né, vídeos e tal. Eu começo a criar, começo a usar, coloco o som, pá, e entro naquele universo, porque eu estou muito energizado. A raiva, ela gera muita energia. E aí eu começo a trabalhar. Como gera muita energia, às vezes eu vou treinar. Vou treinar asana, vou treinar força. Então eu canalizo para isso, para trabalhar, para treinar. E se você for resiliente ou antifrágil o suficiente, você vai canalizar isso para ser um melhor parceiro. Você pode unir as duas coisas. Reavaliação cognitiva, porque eu gerei a raiva. Putz, minha parceira reclamou de mim que eu não lavei a louça. Cara, eu estou me vitimizando. Eu realmente vacilei, eu não lavei a louça. Então, eu tenho aquela raiva ainda remanescente. Vou lá e lavo a louça na hora. E ainda dou um presentinho, dou um beijinho, cuido, dou um carinho.